Muito obrigada, Sr. Presidente. Passando por agradecer todos os comentários que foram aqui feitos, dizer que, infelizmente, não temos muito mais oportunidades de ter estas discussões em torno das autonomias regionais para poder desmistificar alguns mal-entendidos que resultam muitas das vezes de algum pouco conhecimento da realidade de cada uma das regiões autónomas. Dizer também o seguinte: para um jurista, sobretudo na Constituição, cada palavra e cada vírgula tem um significado bastante relevante. Vir aqui dizer que a proposta do PSD em relação ao artigo 225, ao clarificar, introduzindo no número 3, que a autonomia político-administrativa não faz só da Constituição, mas dos estatutos político-administrativos, é algo que é muito relevante na interpretação da Constituição, que significa que nós estamos a atribuir o valor que já resulta, é verdade, de outras partes da Constituição, mas que não há nenhuma razão para não constar daqui. E, portanto, muitas das vezes, quando não se concorda com esta introdução desta semântica, como já falamos aqui em outras reuniões, destas questões relativamente à autonomia, muitas das vezes diz tudo sobre o quanto nós defendemos este fenómeno das autonomias regionais e, portanto, realmente lamentar que não haja da parte daqui dos grupos parlamentares outra sensibilidade para a importância desta proposta do PSD, que não é de semântica, mas é algo bastante relevante a clarificar para depois uma melhor interpretação do Tribunal Constitucional, nomeadamente em relação a estas matérias. Em relação à outra proposta do artigo 226, e também passando aqui a explicar, o que nós pretendemos com o reforço da participação, acho que ficou claro da minha interpretação, agora dirigindo-me mais ao Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, não está aqui em causa nenhum poder de veto de nenhuma das regiões, porque a competência continua sempre a ser do Governo da República para negociar a matéria da União Europeia. Aqui o que nós queremos dizer é que queremos ter uma participação mais relevante do que aquela que nós temos neste momento, que praticamente não somos tidos nem achados quando são discutidas matérias que até têm uma dimensão muito mais importante para as regiões autónomas do que para o resto do território continental. E, portanto, achamos que faz todo o sentido fazer aprovar esta alteração, porque realmente as regiões, até porque, à luz da União Europeia, têm um tratamento diferenciado do ponto de vista jurídico do que um cidadão do território continental, porque quero aqui relembrar que as regiões autónomas no âmbito da União Europeia são consideradas regiões ultraperiféricas e, portanto, é já a nível da União Europeia dado um tratamento diferenciado a estas regiões e, portanto, não faz sentido que, à luz da União Europeia, tenhamos esse tratamento diferenciado e depois na negociação, na participação e no envolvimento do Estado-membro Portugal na questão do processo de construção europeia, que as regiões autónomas não tenham uma palavra mais efetiva. E, portanto, isto para dizer que achamos que a nossa proposta faz todo o sentido. Em relação à outra questão que o Sr. Deputado do LIVRE também colocou, em relação à questão da possibilidade de voto, não consigo compreender realmente o seu entendimento, se calhar porque tenho uma concepção de autonomia diferente da sua e percebo, se calhar, de outra forma, a importância que as comunidades, quer açorianas, quer madeirenses, têm para a diáspora, porque querem participar mais ativamente na vida das regiões autónomas e querem poder ter um direito de voto e escolher os seus representantes nas eleições regionais, que é algo que a Constituição, ela própria, discrimina, porque quando a Constituição consagra as autonomias regionais, está a fazer uma discriminação, porque está a dotar duas regiões autónomas de poder legislativo que as outras partes do território continental não têm, porque a regionalização ainda não avançou. E, portanto, vir aqui o Sr. Deputado dizer que isto é uma discriminação, não, a discriminação já existe, está na Constituição. Nós já temos autonomia política destas duas regiões. Estas duas regiões têm órgãos de governo próprio. Estas duas regiões têm 2 parlamentos regionais. Estas duas regiões têm o direito de escolher os seus deputados regionais, coisa que um cidadão do território continental não tem. E, portanto, fica o argumento que é uma discriminação possibilitar o direito de voto dos imigrantes nas eleições regionais, a meu ver, não faz qualquer sentido. Dizer também aqui, em relação à intervenção que foi feita sobre o PCP, nós já percebemos, respeitamos a posição do PCP em relação às propostas que temos vindo aqui a apresentar, não concordamos, percebemos que o PCP quer manter o ponto de situação das autonomias regionais tal
qual como está, e por isso é que não quer extinguir o representante da República, como a senhora deputada referiu no último dia, e, portanto, também não quer possibilitar o direito de voto, nem aprovar este reforço das autonomias no que diz respeito a estes dois artigos. Não concordamos com essa posição, mas, obviamente, respeitamos. Agora, respondendo às questões que foram colocadas pelo Sr. Deputado Sérgio Ávila, que não falou sobre a questão do direito de voto, eu presumo que o silêncio do Sr. Deputado em relação a esta matéria, que é bastante importante, do direito de voto e do reforço da participação das regiões autónomas no processo de participação europeia, significa que está de acordo com ela, até porque o Partido Socialista, quer na Madeira, quer nos Açores, já várias vezes também defendeu a possibilidade de voto dos imigrantes nestas duas regiões, mas respondendo aqui às duas críticas que efetuou em relação às duas propostas, dizer aquilo que também já disse aqui inicialmente, que consideramos que faz todo o sentido a nossa proposta do número 3 do artigo 225 e em relação ao número 226 e à definição de um elenco de matérias a serem trabalhadas e estruturadas pelo regime autonómico insular, também não vemos qualquer problema nisso e, portanto, aguardamos e esperamos que o Partido Socialista viabilize esta matéria que é bastante importante do direito de voto dos imigrantes para a Madeira e para os Açores. Muito obrigada.